Bom, vamos agora ao vivo com informações sobre o candidato à presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, que se encontra agora com lutadores de MMA. Quem traz as informações para a gente é o João Vitor Rocha. Bom dia, João Vitor. Que nomes participam dessa reunião? Bem-vindo. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, estrelado, viu, Cláudio, esse encontro do presidente Jair Bolsonaro aqui nessa escola de jiu-jitsu, no bairro da Vila Olímpia. Diversos nomes: Vanderlei Silva, nome histórico do Brasil no MMA, também Minotauro, Fabrício Verdun, Tominhas Almeida, Marcos Bochecha, um dos maiores lutadores do Brasil de jiu-jitsu, 6 vezes campeão mundial. José Aldo estava aqui também com seu treinador histórico, André Perdeneiras. Então, um mundo de lutadores estava aqui presente nesse encontro com o presidente Bolsonaro. Esses mesmos lutadores no dia de ontem já haviam divulgado um vídeo nas redes sociais mostrando o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro, Cláudio, começou pontualmente às 9 horas da manhã. O presidente Bolsonaro chegou 5 minutinhos antes, às 8h55. Esses outros lutadores foram chegando ao passo dos momentos que nós estávamos aqui. Chegamos desde as 8 horas da manhã. O primeiro nome a chegar foi o José Aldo. Eles entraram sem falar com a imprensa, tanto os lutadores quanto a comitiva do presidente Bolsonaro, que estava presente Carla Zambelli, deputada federal mais votada aqui do estado de São Paulo, e também Tarcísio Gomes de Freitas, candidato ao governo de São Paulo aqui pelo Republicanos. Eles entraram sem falar com a imprensa, ficaram durante 1 hora aqui nessa escola, fizeram uma live para as redes sociais mostrando o que estava acontecendo, depois saíram, vieram conversar com os apoiadores do presidente Bolsonaro, fizeram um grito de guerra aqui para esses apoiadores, disseram que quem luta vota 22, puxado por Fabrício Verdun, campeão mundial no UFC do peso pesado, um dos maiores nomes do MMA brasileiro. E depois o presidente Bolsonaro foi embora sem falar com a imprensa. Os lutadores tiraram ainda algumas fotos. Muita gente jovem aqui, viu, Cláudia? Porque estamos do lado de uma das principais faculdades aqui de São Paulo, então muitos alunos dessa faculdade vieram aqui acompanhar esse encontro do presidente Bolsonaro. Alguns opositores também passavam aqui dando alguns gritos contra o presidente Bolsonaro, eram imediatamente respondidos pelos apoiadores do presidente. Então foi um encontro bastante movimentado. Nessa manhã o presidente já foi para o seu hotel, onde vai descansar durante todo o dia de hoje, e mais tarde, à noite, o presidente concede uma entrevista ao SBT nesta sexta-feira. Cláudio. Muito bem, obrigada aí, João Vitor. Até mais com suas outras informações daqui a pouquinho. Bom, agora vamos ver informações sobre o candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda hoje no interior do estado de Minas Gerais. Quem traz as informações direto de Brasília para a gente é o Bruno Pinheiro. Bruno, fiquei sabendo que é seu aniversário hoje. Parabéns, primeiro. Bom trabalho para você nesse dia. Bruno, bem-vindo. Estão previstas aí visitas em Teófilo Otoni e também Juiz de Fora, né? Exatamente, Cláudia. Antes de responder, vamos lá então. Agradeço demais, muito obrigado. Aniversário especial de plantão aqui no Jornal da Manhã, que eu sempre repito, né? É sempre uma honra, uma alegria estar aqui com a família Jovem Pan no Jornal da Manhã. Então, a toda a equipe, chefia, editoria, muito obrigado. Só da edição, muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá então entender o que essa campanha, o estado de Minas Gerais, Cláudia, é um estado que os candidatos estão de olho, literalmente, no que vai acontecer. E esse final de semana, Michele Bolsonaro e o candidato Lula, ambos eles estarão no estado de Minas Gerais. O candidato Lula hoje, na parte da manhã, às 10 da manhã, já iniciou, na verdade, e às 5 da tarde, uma caminhada em Juiz de Fora, cidade onde Jair Bolsonaro, lá em 2018, acabou sofrendo um atentado e que esse caso repercutiu e muito, sendo vítima de um golpe de faca. Só para a gente entender, o candidato Lula, ele amanhã estaria em Manaus, era uma outra viagem na região norte, mas diante dos últimos números que estão sendo divulgados, que Jair Bolsonaro conseguiu ganhar um espaço e reverter essa situação no estado de Minas Gerais, Lula achou melhor continuar, ficar cerca de 48 horas hoje e amanhã em Minas Gerais, reunindo vários apoiadores, várias lideranças e continuando, fazendo um certo aceno, inclusive aos evangélicos, que é o que Romeu Zema, atual governador, reeleito por uma vantagem que chamou atenção, na verdade, em Minas Gerais. Então, Lula vai continuar na tentativa de roubar esse voto ali, né, de Jair Bolsonaro, de convencer esse eleitor. E ao mesmo tempo que
Michele Bolsonaro também se reúne em Minas Gerais com várias mulheres. Essa é uma agenda, Cláudia, que está acontecendo em várias cidades, em vários estados, e agora em Minas Gerais não é diferente. Eu já havia antecipado aqui uma apuração da campanha de Bolsonaro e da campanha de Lula também, a expectativa de que até a campanha de pelo menos uma ou duas vezes na semana os candidatos estejam em Minas Gerais, porque existe aí uma relação, um histórico muito importante e antigo de que o candidato que consegue se eleger em Minas Gerais consegue também um resultado igual em todos os estados da federação. Então, as fichas estão sendo colocadas em Minas Gerais. É importante ficar de olho e acompanhar semana a semana esse número que vem sendo divulgado. Lembrando que faltam apenas 9 dias para o segundo turno. A gente está de olho, o juiz quase apitando nos 45 minutos do segundo tempo, viu, Cláudia? Bruno, hora certa agora na PAN, 10h29. A gente fala também, lembra que hoje de manhã o Romeu Zema, eleito governador aí por Minas, esteve no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan e se mostrou otimista, né? A gente sabe que Minas, o que se fala é que representa o Brasil, né? O que o sul de Minas costuma voltar mais como o sul do Brasil, o norte mais como o norte do Brasil e o nordeste. Ele disse que, segundo a avaliação, a eleição lá em Minas já deu uma virada, né? E não sei se você tem alguma informação sobre isso também. Exatamente, Cláudia. Ontem, na parte da manhã, eu ainda conversava com interlocutores da campanha de Jair Bolsonaro e eles me reafirmavam que estavam otimistas, chegaram a fazer uma conta contando, inclusive com as abstenções, ou seja, que a diferença não seria necessário tanto ser gigante, mas que os últimos números que foram divulgados já está surpreendendo, né? Já estão surpreendendo a equipe da campanha ali com o Romeu Zema, que se colocou à disposição dia e noite. Ele disse, nós vamos às ruas realmente todos os dias para tentar reverter, porque o servidor não quer que a gestão de Lula retorne ao estado de Minas Gerais. Ele relembrou já em diversas vezes que quando ele assumiu o estado, ele herdou diversas dívidas, um rombo do governo Lula, de Dilma Rousseff, enfim, e que ele não queria realmente sofrer uma sequela novamente que o governo Lula acabou deixando ali, enraizando em Minas Gerais. Então, essa conversa é diretamente com os servidores e não só na capital, mas visitando o entorno também. Ele e o deputado federal eleito, o deputado Nicolas Ferreira, que arrastou quase 1,5 milhão de votos. Ambos estão fazendo campanha realmente, conversando e usando demais as redes sociais, né? Que a gente já comentou, é uma ferramenta muito nova. Apesar de usar o rádio e a televisão, eles estão usando muito as redes sociais, influenciadores, e uma forma muito chamativa, Cláudia, que eles usam também é que diversas redes sociais, o vídeo com o nome de cada cidade. Assim é o que passa uma sensação de intimidade com esse eleitor que se sente na obrigação de responder, de compartilhar e aceitando esse chamamento. Então, as fichas estão sendo colocadas, a gente vai aguardar se esse jogo vai dar certo de fato e qual vai ser o resultado. Mas a campanha de Bolsonaro já considera que já conseguiu virar a chave, que é o voto da virada no estado de Minas Gerais, e agora começa a olhar Rio de Janeiro e em São Paulo, onde Jair Bolsonaro fica esse final de semana inteiro, como vimos já na reportagem. Muito bem, obrigada aí pelas suas informações por enquanto, Bruno, até daqui a pouco. E a gente tem também uma arte aí que mostra o resultado das eleições presidenciais pelo Brasil. Nesse mapa aqui você está vendo os estados que estão em vermelho, são todos os estados do Nordeste, a maioria do Norte, onde Lula ganhou. Já na parte em azul, são os estados em que Jair Bolsonaro saiu na frente, são os estados do Sul, do Centro-Oeste e no Sudeste, só perdeu em Minas Gerais. É esse estado que o Bruno destacou aí na sua fala também. A gente também tem uma outra arte que mostra a disputa presidencial pelos estados, mostrando aí em cima o resultado total do primeiro turno, em que Bolsonaro ficou com 43,20%, Lula ficou em primeiro lugar com 48,43%, e aí o número de votos também que você pode acompanhar na tela em cada estado. A gente vai voltar a falar com a Alain, então, nesse momento. Alain, a gente está vendo que a disputa acirrada, né,
principalmente aí na região sudeste, onde Bolsonaro acabou ganhando, só perdeu ali em Minas por uma margem que não era muito grande. Hoje de manhã, como eu já falei, o governador reeleito Romeu Zema esteve no Jornal da Manhã e se mostrou otimista. Não sei se você está acompanhando os números também. Como que você vê essa disputa no estado de Minas, que segundo as outras eleições, quem ganhou em Minas acabou ganhando no Brasil todo também, né? Cláudia, Minas é um estado muito peculiar, né? Ele, como você bem disse, ele meio que ilustra a situação, a dispersão dos votos no Brasil. Você tem o sul de Minas votando um pouco mais alinhado com o presidente Bolsonaro, e você tem o norte de Minas votando um pouco mais alinhado com o ex-presidente Lula. E o que a gente entende disso? E o governador Romeu Zema pontuou isso mais cedo hoje, que Minas ele é um estado de transição. Então você tem uma condição cultural, social no sul de Minas muito semelhante aos estados do eixo sudeste do Brasil. E você tem uma condição social, cultural, climática no norte de Minas muito próxima dos estados do Nordeste. A gente chama em ciência política, até fazendo uma comparação com as eleições dos Estados Unidos em estados chaves, né, que Minas Gerais seria, digamos que um swing state, né? Quem leva aquele estado, e eles geralmente votam de um jeito numa eleição e de outro jeito em outra, acaba ganhando as eleições. Isso é fundamental para quem, como no caso do presidente Bolsonaro, pretende virar o jogo, e a diferença é razoável, porque vamos lembrar aqui que ele tem uma diferença de, vamos supor, 5% em relação ao ex-presidente Lula no primeiro turno, e tem que ainda arrebanhar considerável parte dos votos da Simone Tebet, considerável parte dos votos do Ciro Gomes, garfar aquela proporção dos que não foram votar, das abstenções, e ainda tentar garfar mais uma porção de votos aí de Minas Gerais. Não é fácil, e o que a gente percebe que para tentar uma capilaridade maior, porque a campanha de rua, como o pessoal tem feito, ela tem os seus efeitos imediatos, mas ela não tem a capilaridade que tem as redes sociais, como a reportagem agora mostrou. E aí você vê, por exemplo, no caso, vamos analisar aqui o presidente Bolsonaro, que se encontrou na outra semana com sertanejos, agora está se encontrando com lutadores de MMA, tenta conversar aí com o público da internet para atingir principalmente as bases, aqueles fãs, aquele pessoal que muitas vezes não é atingido pelas campanhas de rua. E aí você vê o ex-presidente Lula de forma também inteligente, técnica, tentando ficar em Minas Gerais, porque provavelmente o pessoal da campanha já percebeu que existe uma movimentação sentido de virar alguns votos ou conseguir um pouco das abstenções em Minas para o presidente Bolsonaro. Eu destaco um fenômeno muito interessante que a gente tem observado, que é o fenômeno que também o governador de Minas mencionou hoje mais cedo, que é a questão do Luzema, né? Você vê o governador Zema uma pauta mais liberalizante, que fez muitas entregas importantes no Estado, e você vê o ex-presidente Lula com uma pauta mais desenvolvimentista, mais intervencionista, e muitas vezes alguns eleitores aí votando nos dois ao mesmo tempo. Qual tem sido o ataque, né, na verdade? Qual tem sido a linha de estratégia do Zema, que já demonstrou sua preferência pública, seu apoio público pelo Bolsonaro? Tentar refrescar a memória do eleitor mineiro daquilo que ele chama de más administrações do passado envolvendo o governo do PT. Então o desafio é correr Minas Gerais, principalmente nos rincões do norte do estado, para tentar fazer um Bolsozema ao invés de um Luzema, né? Tem que correr, porque falta uma semana só, né? Será que a gente pode ter surpresa aí? A gente lembra que deveriam acontecer mais 2 debates aí agora nesse fim de semana, que seria hoje. O Lula avisou que não vai comparecer, somente o Bolsonaro. O debate de hoje é no SBT, depois também um debate domingo na Record. O Lula já havia anunciado no início aí desse segundo turno que só participaria de 2 ou 3 debates. Quem sai ganhando aí? Candidato que está à frente, é melhor comparecer ou não? O que o eleitor espera desse candidato, na sua opinião? Ele espera ouvir as propostas ou os ataques que têm acontecido nos últimos debates? Vamos colocar de forma bem simples, Cláudia. Quando você está falando do eleitor, muitas vezes indeciso, que não tem uma opinião política formada,
a pessoa vai acabar se baseando ali pelo debate acalorado, pelas sinalizações meio que não técnicas dos candidatos nas falas e nos debates. Agora, se você for pensar no eleitorado um pouco mais instruído, ele está querendo ouvir e está muito atento ao que os candidatos estão dizendo. E aí, a participação ou não pode ser uma faca de dois gumes, porque o candidato pode dar sinalizações contrárias à base dele, como o ex-presidente Lula deu algumas declarações que incomodou um pouco a base, ou pode fazer declarações polêmicas que acaba afastando o pessoal indeciso e as abstenções, acaba desmotivando quem eventualmente estaria pensando em votar e não tenha feito no primeiro turno, como no caso do presidente Bolsonaro. Nos dois casos, nós temos uma avaliação de risco. E parece, assim, a julgar pelas ações, que a equipe técnica da campanha do ex-presidente Lula está apostando não aparecer na ideia de que time que está ganhando não se mexe. E, digamos assim, colocando no modelo, como nós dizemos na economia, o fato de que uma participação, uma frase deslocada, uma pergunta mal feita, ou mesmo um comportamento não tão polido como aconteceu na parte dos dois no último debate, pode prejudicar e desgastar a imagem. Eu acho que a análise é essa. No caso do presidente Bolsonaro, eu entendo que ele vai ter um espaço importante para falar no SBT hoje e vai ter que tomar muito cuidado para não entrar em bolas divididas, para não ter seu discurso colocado fora de contexto, visando principalmente, novamente, atingir indecisos, abstenções, o voto moderado para a candidata Simone Tebet e o voto, digamos, contrário ao PT, que foi dado para o Ciro Gomes.